Paz do Senhor, irmãos. Então vamos responder mais uma pergunta de um irmão que perguntou: por que alguns demônios só podem ser expulsos com jejum e oração? Vamos para a escritura onde isso está mencionado. Livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14 em diante. Diz assim: quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia, meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte: vai daqui para lá, e ele virá, e nada vos será impossível. E esse tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Então, irmãos, essa escritura, eles tentaram expulsar o demônio, não foi possível. E por que oração e jejum? Porque fé. Primeiro, fé. Vamos para a fé. Fé é crer naquilo que você não vê. Então, para ter autoridade, crer que você vai orar, vai repreender, o espírito imundo vai sair, você precisa crer no que você está fazendo e crer na autoridade que está na sua vida. O que traz a dúvida? É se você não tem certeza do que está fazendo, de como você está com Deus, e isso gera dúvida. Dúvida é o oposto de fé. Fé é confiar, dúvida é duvidar. Então, você precisa crer. Por isso que Jesus disse: povo incrédulo, de pequena fé. Irmãos, ele segue dizendo: mas essa casta de demônio não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Então, vamos lá. Oração. O que é oração? Oração é falar com Deus, ter contato com Deus, ouvir a voz de Deus e falar com Ele. Toda pessoa que ora, ela vai pecar menos ou vai parar de pecar. Toda pessoa que não ora vai pecar muito mais. Então, o que traz dúvida no nosso coração é quando você vai fazer algo e sente uma acusação, um pecado, um erro. Você não vai crer, é impossível ter fé sendo acusado. Então você precisa orar. A oração é estar na presença de Deus, intimamente ouvir Deus falar contigo e obedecer o que Ele fala. Toda pessoa que ouve a voz de Deus, ela tem a oportunidade de ser alguém melhor, de mudar, de progredir. Mas muitas pessoas ouvem e não obedecem, se rebelam, não querem cumprir o que Deus fala, não querem abrir mão de pequenas coisas, não querem renunciar ao mundo, querem viver uma vida dupla, uma vida na igreja de um jeito e no mundo de outro. Não funciona assim, não dá certo. Tem que renunciar ao mundo. Então, a oração, ela é fundamental para você ter um contato com Deus. Senão, como você vai ter contato com Deus sem conversar com Ele? Como você vai poder orar em nome dEle sem conversar com Ele, sem ter uma vida? Não vai dar certo. Talvez uma dúvida que gera: tá, mas em nome de Jesus, a oração em nome de Jesus não seria o suficiente para expulsar o demônio? O nome de Jesus tem todo o poder, é uma palavra bíblica, que sob o nome de Jesus expulsariam demônios e tal. Sim, com certeza, o nome de Jesus tem todo o poder para expulsar
demônios, e é o suficiente para expulsar um demônio somente o nome de Jesus. Para o momento em que vai se ordenar o espírito a sair. Porém, a oração e jejum é para antes disso. Você não tem como começar a orar e jejuar no momento que está expulsando o demônio ou o que for. Não. É uma vida de oração, uma vida de jejum. O jejum, ele é algo fundamental. Irmãos, oração e jejum é como comer e beber água no mundo natural, no mundo carnal. Se você ficar sem comer e sem beber água, você fica fraco, você fica doente, você pode morrer. No mundo espiritual a mesma coisa, você vai ficar fraco, você vai ficar debilitado. Então, o jejum, por que o jejum? Qual é a função de jejum? Então, biblicamente tem alguns motivos para se jejuar, algumas ocasiões em que o povo jejuou. Eu vou citar algumas. Livro de Neemias, capítulo 6, consagração. Livro de 1 Samuel, arrependimento. 2 Samuel, luto. 2 Samuel, capítulo 12, aflição. Proteção divina. Esdras, capítulo 8. Vitória sobre um desafio. Esther, capítulo 4. Doenças, enfermidades. Salmo 35. E intercessão. Daniel, capítulo 9. Então são alguns motivos, alguns meios por que o povo jejuou. Irmãos, o jejum, ele é fundamental para a tua consagração, para purificar, para se arrepender dos pecados, para tirar aquilo que está errado na sua vida. Uma pessoa que jejua, ela também vai parar de pecar, ela vai parar de levar a vida de qualquer jeito. Primeira coisa, qualquer um que leva a sério as coisas de Deus jejua. Porque se você não leva a sério, você não está nem aí com nada. Agora, o princípio para saber se alguém tem seriedade no reino de Deus é ela ora e jejua. Qualquer cristão que se diz cristão, ele deve orar e jejuar. Deve. É bíblico. É um fundamento. É básico. Então, por quê? Oração e jejum era importante para expulsar o demônio, para a pessoa estar em contato com Deus, em comunhão com Deus, vida limpa, mente limpa, coração limpo, para que quando ordenar, tenha fé de que vai expulsar. Por quê? Porque recebeu a autoridade divina para isso, teve contato divino, tem autoridade para usar o nome de Jesus. Por quê? Porque não é acusado pelo diabo. O diabo não tem por que não se submeter à autoridade se a pessoa tem propriedade para usar o nome de Jesus. Vamos à frente que nós vamos exemplificar com uma escritura fundamental. Atos capítulo 19 e versículo 13 diz assim: alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem são? E saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno dominou 2 deles e prevaleceu, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Estes homens estavam orando, repreendendo, expulsando o demônio em nome de Jesus. Ah, mas o nome é poderoso. Sim, o nome é poderoso. Mas quem estava usando o nome não tinha autoridade para usar o nome. Não tinha consagração, não tinha. Ah, mas era filho de sacerdote. Pode ser filho de qualquer pessoa do mundo, do papa, do bispo, seja quem for.
Se não for alguém que se consagra, que tem autoridade para isso, que tem uma vida de oração, de jejum e de negação ao pecado, não tem autoridade para usar o nome de Jesus. E biblicamente está usando o nome de Jesus em vão, porque está usando sem eficácia, está usando sem... As pessoas às vezes acham que usar o nome de Deus em vão é só falar Jesus à toa. Inclui-se, mas quando você usa sem autoridade, você está invocando o nome do Senhor em vão. Então, o que acontece nesse momento? O demônio disse: eu conheço Paulo, eu sei quem é Paulo e sei quem é Jesus. Mas vocês, quem que são vocês? Em outras palavras, ele estava dizendo: Paulo, eu sei quem é Paulo, Paulo tem autoridade. Jesus, eu conheço ele pode. Mas você, quem é você para me expulsar? Tu não pode me expulsar. Tu não tem autoridade sobre mim. E a Bíblia não especifica realmente o motivo, mas talvez eles tinham uma vida impura, uma vida com erros, com pecados, ou uma vida que não se consagravam, não tinha uma vida íntima com Deus. Era o filho de sacerdote, mas não tinha uma vida íntima com Deus. Então, por esse motivo, eles oraram em nome de Jesus e os demônios não saíram. Não saíram. O nome de Jesus tem poder, mas você precisa ter autoridade para usar esse nome. Precisa ter autoridade. Esse nome não é para ser usado em vão. Não se usa o nome de Jesus em vão. A gente usa ele com autoridade. E como se consegue autoridade? Sendo obediente a Deus, ao ministério, obediente à palavra de Deus, obediente na sua consagração, sendo alguém que ora, que jejua, que tem uma vida de renúncia ao mundanismo, renúncia ao pecado. Então, o diabo, ele conhece as pessoas, ele vê. Então ele sabe quem você é no mundo espiritual, ele sabe quem somos no mundo espiritual. E ele sabe a vida que você vive. Se você vive fazendo coisas erradas, na hora que for expulsão, ele diz: não, tu não tem autoridade sobre mim, tu não tem autoridade para usar esse nome, tem um monte de coisa errada que tu faz, como é que tu quer me ordenar? Não. Então, o jejum e oração, irmãos, por que Jesus disse é importante jejum e oração? Porque é um pré-requisito, algo que tem que ser cumprido antes de você tentar expulsar o demônio. E na verdade não é uma brincadeira. Expulsar o demônio não é uma aventura, é uma coisa muito séria. Não se brinca com o mundo espiritual. Não brinca. A gente deve estar agarrado com Cristo, viver na presença de Cristo, mas só tente ou vá se você realmente está se consagrando, tem um pastor na sua vida que está do seu lado lhe orientando, lhe dizendo como fazer, e de maneira pura, santa, sem interesse, sem algo realmente para libertar uma alma necessitada, alguém que precisa. Não brinca com essas coisas, não se brinca. É muito perigoso brincar com o mundo espiritual. Eu espero que a pergunta possa ser respondida. Se talvez surgiu alguma outra dúvida ou não ficou tão claro, voltaremos a reexplicar o assunto com mais algumas escrituras. Eu agradeço a todos que têm assistido e participado dos estudos. O intuito é simplesmente compartilhar e que todos possam crescer em sabedoria, em graça, em entendimento, e possamos fazer uma grande obra para Deus juntos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.